Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando agora mais uma edição do Política em Debate. Tem uma história aí rolando. Finalmente a Coronavac provou que não serve de absolutamente nada e blá, 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 blá. A gente tem que entender realmente como é que é isso. Como é que foi essas questões todas sobre a questão da Coronavac. Eu vi ontem o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, lá feliz porque a eficácia, não é eficácia, né? A eficiência geral da vacina para uma grande população é de 50,4. Os caras ficam torcendo contra. Eu não consigo entender, cara. Para essa gente, são só política. Eles pensam na sociedade, eles não pensam na proteção, não pensam em nada disso. Não são pessoas públicas, são simplesmente aventureiros que ou estão no cargo de vereança, ou no cargo no Senado, ou no cargo da Câmara dos Deputados. Não são patriotas de fato. E olha que a maioria do povo brasileiro escolheu essa trupe pensando que eles eram patriotas. Nada, são um bando de picaretas. Isso é o que a gente pode dizer no momento em que esses políticos ficam torcendo contra uma vacina, sabe? Querendo que ela seja pior, simplesmente porque aquilo ali não agrada a ele, ou ao pai, etc. Mas eu também estava muito curioso sobre essas questões e eu entendi bem como é que é essa questão da vacina de ter essa eficiência geral de 50,4% no caso da Coronavac. É uma explicação desse médico, o Márcio Sommer Bittencourt. Vou passar aqui para baixo, acho que vocês vão entender também muito facilmente. Tá? Vamos ver aqui. O que normalmente se faz em grandes grupos, aonde, né, a gente vai validar algum procedimento médico no geral? A gente faz uma estatística, né, e essa estatística tem que pegar uma população de pessoas, né, um grupo de pessoas que vai ser submetido ao procedimento e o outro que pensa que foi submetido, mas na verdade não foi. Então isso acontece muito em fármaco, tá? E no caso agora da vacina. Então eles pegaram mais ou menos 9.200 pessoas, eles que eu digo, Estado de São Paulo, Instituto Butantan, né, lá testando a Coronavac, dividido em dois grupos. No primeiro grupo, tá? No primeiro grupo, deixa eu ver quantos foram. Isso. No primeiro grupo, no grupo placebo, o que é o grupo placebo? O grupo que, na verdade, se tomou a injeção, tomou uma injeção inócua, por exemplo, água. 3,6% das pessoas, quando foram liberadas para a sua vida, elas pegaram Covid-19. Foram 167 pessoas em 4.599, ou seja, em 4.599 pessoas do grupo placebo que não tomaram a vacina, a Coronavac, 167 contraíram. E no grupo que tomou a vacina de verdade, a Coronavac, tá, 1,8% pegaram, ou seja, foram 85 em 4.653. Então aqui você vê que é uma pequena diferença entre os dois grupos, né? Um tem 4.599 pessoas e o outro tem 4.653. E aí, quando você faz a relação entre os dois, tá, é que você tem então a taxa de 50,38%. Entendeu? Quer dizer, isso é na forma geral da população, ou seja, pegando todos eles, tá? O primeiro grupo, sem tomar vacina, teve 3,6 e o segundo grupo 1,8. Quando você junta tudo, isso dá uma eficiência de 50,38%. Só para entender, tá? E agora tem a questão da explicação também sobre os 78% de eficiência quando a pessoa está numa situação mais grave. Qual é essa situação mais grave? Eu me senti suficientemente mal para ter que ir a uma unidade hospitalar. Então, no grupo placebo, ou seja, que não recebeu a vacina, 0,7%, ou seja, 31 pessoas em 4.653 precisou de assistência médica por Covid-19, ou seja, ela pegou e teve que ir ao hospital. E no segundo grupo, que é o grupo que tomou a vacina, agora, somente 0,15%, ou seja,
7 pessoas em 4.599 precisaram de assistência médica, entendeu? Então, se você olhar, realmente faz uma diferença bastante grande na questão, né, de eu pegar o Covid-19 e ter que ir ao hospital. E aí você tem uma imunidade maior, entende? Essa imunidade agora, quando você faz a divisão, a razão, ela é de 78%, então muito mais favorável, evidentemente. E para aqueles casos aonde a pessoa realmente ficou mal, tá? Mal, não houve nenhum caso de uma pessoa que ficou realmente mal, tendo tomado no grupo da vacina, da vacina Coronavac. Então ninguém ficou mal, ninguém foi internado. E já no grupo que não tomou, ou seja, grupo placebo, 7 pessoas. Esse é um número pequeno, óbvio, né? São 7. Precisaria de uma população muito maior para se ter um resultado com uma confiança estatística maior. Mas justamente por isso que eles colocaram, então, uma eficiência, e aí no caso não é eficiência, aí é eficácia, né? De 100%. Eu entendi justamente isso. Agora, sinceramente, vou te dizer a minha opinião pessoal. O Márcio Sommer Bittencourt, evidentemente ele está dizendo, essa vacina é muito boa porque é uma vacina feita em menos de um ano, numa situação muito premente, muito rápida. Verdade, eu entendo tudo isso. É melhor essa vacina do que nada, os resultados estão aí. Para uma população como um todo, a metade, 0,04, 50,4, vão estar imunizados. Portanto, atende aos requisitos da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente deve se vacinar? Com certeza, como expliquei. Metade não vai acontecer nada com a pessoa. A outra metade pode ter alguma coisa. Essa coisa pode ser uma simples gripe, nada, mas se você for à unidade hospitalar, muito poucos realmente irão. Né? Somente 22% irão, 78% não. E no caso grave, ninguém vai. Então ninguém irá morrer, mesmo no caso dessa vacina, se esse resultado agora dos casos graves em um universo maior de pessoas provavelmente comprovado. Então, eu estou aqui advogando que se não houver alternativa, a gente tem que tomar a Coronavac, todos nós. Eu tomaria com a maior tranquilidade possível. Agora, se você me perguntar, há alternativas nesse momento à vacina Coronavac? Há alternativa. Essa alternativa é viável? Aí é outra história. Mas a alternativa há. Quais são as alternativas? Eu não vou tomar por enquanto, a menina falando. Quais são as alternativas? A vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer é uma vacina baseada em RNA. Ela é uma vacina muito mais avançada do que a vacina Coronavac. Tá? Pelo fato de ela ser muito mais avançada, ela tem uma eficiência muito maior. A capacidade dela de imunização e de criação de anticorpos é maior que 95%. Mas ela é muito sofisticada para ser internalizada no país. Ela precisa de condições de estocagem muito rígidas. Ela tem que ser mantida a temperatura menor que 70 graus Celsius, senão ela degrada. E uma série de outras facilidades. Gente, nós não temos agulha, nós não temos seringa, nós não temos organização. É tudo uma barafunda. Como é que nós vamos agora viabilizar para uma população de 212 milhões de pessoas uma vacina desse nível? Brincadeira nesse país, né? Aí a gente teria que ser um país europeu, teria que ser uma Inglaterra, uma Alemanha, uma França. Todos esses países estão se vacinando com a Pfizer. Os Estados Unidos. São países muito mais estruturados, muito mais sérios. E começaram esse trabalho há 6, 7, 8, 9 meses atrás, quando a pandemia começou. Agora aqui a gente está ainda com o governo ainda negando, com o ministro da Saúde dizendo, vocês vão ser vacinados no dia D e na hora H. Você entendeu a bagunça Brasil? Então, você imaginar a vacina da Pfizer aqui no Brasil é simplesmente... É quase que inviável, né? Nessa zona em que se transformou esse país
depois da eleição de Jair Messias Bolsonaro. Sinto muito em dizer, eu não votei nele. Mas eu digo como brasileiro aqui, entendeu? Virou uma balbúrdia essa porcaria de país. E o risco maior não é só a perda de emprego, são as milhares de vidas que todo dia se perde. Tudo está acontecendo, está na cara de todos vocês, de todos nós. Então, nós temos essa vacina da Pfizer. Eu acho que essa vacina é muito difícil. De vez em quando vem uma notícia, mas a Pfizer não queria vender para o Brasil. A Pfizer agora declarou. Nós, Pfizer, oferecemos ao governo brasileiro 70 milhões de doses. O governo não quis. Aonde é que está com a verdade? Não sei. Eu acho que a Pfizer não viria a público dizer que ofereceu 50 milhões, 70 milhões de doses para um país e isso ser mentira. Agora, eu acho que o governo mente o tempo todo. Acho não, tenho certeza. Eles todo dia mentem, em tudo, em todos os campos, no campo econômico, no campo social, no campo da pandemia, em tudo. Então, não há a menor credibilidade nesse governo para a gente confiar em absolutamente chonga nenhuma. A nossa colega diz aqui, o nosso país é uma vergonha. Infelizmente, o nosso país se transformou numa vergonha grotesca. Nem é só vergonha, é um caso grotesco. A gente já passou do nível da falta de vergonha. Esse nível foi ultrapassado há muito tempo. Foi ultrapassado agora, por exemplo, em 2016, com aquela verdadeira fraude que depois a presidenta Dilma Rousseff. Uma fraude de todo um parlamento ainda implicitamente associada à instituição máxima desse país, que é o Superior Tribunal Federal. Precisa falar mais alguma coisa? Só ali já é o suficiente. O judiciário todo envolvido, também com essa história do Lula, isso aí já é o suficiente para destruir a imagem de qualquer nação civilizada diante do mundo. Aliás, marca que estava sendo construída a duras penas. Mas se a gente voltar aqui agora, nesse momento, qual é a vacina em substituição, uma melhor em relação à Coronavac que a gente pode tomar? A gente não sabe, por exemplo, a seletividade da vacina da AstraZeneca. É tudo um mistério agora. A Fundação Oswaldo Cruz está o tempo todo dizendo, a gente vai apresentar, Não apresenta, a gente também não sabe. Fico enrolando. Qual é a eficiência da vacina Oxford? Você sabe? Não, eu não sei. Então a gente não sabe. Nós temos essa verdadeira caixa preta. Ou seja, a Fundação Oswaldo Cruz ainda está trabalhando com números, com dados, com testes, com tudo mais. A gente não sabe. A outra, qual a outra é viável aqui no Brasil? Existe uma outra viável? Gente, existe. Sabe qual é a vacina? Vacina Sputnik V, a vacina russa. E essa vacina está sendo importada? Não, gente. Ela começou a ser fabricada no país agora. Ela começou a ser fabricada em 2 fábricas por uma empresa chamada Química União. Tecnologia russa, ela já está chancelada e está sendo usada já no mundo. Tá? A eficiência dela é maior que 92%, 92,5%, deu um resultado 91,4%, 92,5%. Entende? Então é uma vacina muito mais avançada. Está sendo produzida aqui no Brasil, Distrito Federal e em São Paulo. Sabe para onde é que a princípio vai essa vacina? Para exportação. Não vai ser aplicada no Brasil. Vai ser exportada para a América Latina e para outros países do mundo. Você consegue entender isso? Eu não consigo entender. Então, é por isso que esse médico aqui, o Márcio Soares Bittencourt, ele mais ou menos que ele não me convence no momento em que ele diz, poxa, mas espera aí, essa vacina, mesmo tendo uma eficiência de 50,4%, ela é melhor do que nada. Se não existisse alternativa nenhuma, eu diria, tá certo, cara, você tem razão, mas não é o caso. Nós temos a vacina da Sputnik V internalizada no Brasil agora, é uma vacina comprovada com eficiência maior que 90%, 91%, 92%. Então, como está colocado ali, é realmente surreal, como a colega coloca. É surreal.